Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula, nós vamos estudar sobre raiz enésima de um número real. Nós vamos recapitular os termos de um radical, a sua leitura, vamos aprender a calcular uma raiz quadrada exata, uma raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta de alguns números reais. E também vamos identificar raízes que não se definem no conjunto dos números reais. Esta aula é direcionada especialmente aos estudantes do 9º ano e a todos aqueles que se interessarem. Então, se você tiver o desejo de ampliar um pouco mais o seu conhecimento, sinta-se convidado a participar dessa aula. Então vamos começar pelos termos, pelos elementos de um radical. Observando um radical, nós podemos notar três termos, três elementos: o próprio radical, o índice e o radicando. O radical é esse símbolo que lembra a letra V do nosso alfabeto. O índice do radical é o número que vem nessa abertura. Quando esse número não aparece, dizemos que esse número é o 2, que não precisa ser escrito. Então, quando vermos um radical sem o índice, é porque aquele índice é o 2, que não precisa ser escrito. E o radicando é o número que vem dentro do radical, que no caso é o 25. Olhando para esses radicais aqui embaixo, vamos destacar esses elementos que nós acabamos de ver acima. O 3 é o índice, o 27 é o radicando e o símbolo é o radical. O 4 é o índice, o 16 é o radicando. O índice é o 5 e o radicando é o 32. O 6 é o índice e o 1 é o radicando. Certo? Então, quando o índice do radical for diferente do 2, ele precisa ser escrito. Certo, pessoal? Agora vamos aprender a leitura de um radical. A leitura de um radical depende do seu índice. Nesse primeiro exemplo, quando o índice do radical é 2, eu leio raiz quadrada. Quando o índice é 3, eu leio raiz cúbica. Quando o índice é 4, eu leio raiz quarta e assim por diante. Então vamos ler o radical completo. Raiz quadrada de 25, raiz cúbica de 27, raiz quarta de 16, raiz quinta de 32, raiz sexta de 1. Se o índice fosse 7, então seria raiz sétima. Se fosse 8, raiz oitava. E assim por diante. Vamos ver agora como se calcula algumas raízes. Vamos ver algumas raízes quadradas primeiro e mais na frente vamos ver outras raízes. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Vamos começar pelas raízes quadradas. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 121. Como se calcula a raiz quadrada de um número? A raiz quadrada de 121 é o número que elevado ao quadrado é igual a 121. Ou, em outras palavras, é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 121. E qual é a raiz quadrada de 121? Fazendo os cálculos, nós encontramos o número 11. Por quê? Porque 11 elevado ao quadrado tem que ser ao quadrado, porque a raiz que nós estamos calculando é a raiz quadrada. Então, 11 elevado ao quadrado é igual a 11 vezes ele mesmo, duas vezes. Tem que ser duas vezes porque o expoente
é 2. O expoente indica quantas vezes a gente multiplica a base por ela mesma. E 11 vezes 11 é igual a 121. Então, por isso que 11 é a raiz quadrada de 121. Qual a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado? Nós temos aqui a raiz de uma potência. Então, para determinar essa raiz, nós temos que, primeiro, determinar o valor dessa potência. Conservamos o radical. Calculamos menos 7 ao quadrado, vamos fazer o cálculo aqui no rascunho e colocar a resposta dentro do radical. Menos 7 ao quadrado é o menos 7, que é a base, multiplicado por ele mesmo, porque o expoente é 2, multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Tem que ser 2 vezes porque o expoente é 2. Vai ser igual a menos 7 vezes menos 7 é igual a mais 49. Mais porque na multiplicação nós realizamos o jogo de sinal e nós já sabemos que negativo com negativo é igual a positivo. Vamos escrever esse 49 dentro do radical, que é o valor da nossa potência. O sinal de mais não precisa ser escrito. Se vocês quiserem escrever o sinal de mais, estejam à vontade. Então, determinando o valor da potência, agora nós vamos calcular a raiz quadrada de 49. Qual número que é elevado ao quadrado é igual a 49? Pensando um pouco, nós chegamos à conclusão de que esse número é 7, porque 7 elevado ao quadrado, 7 multiplicado por ele mesmo, é igual a 49, certo? Agora nós temos a raiz quadrada de um número decimal, 0,16. A raiz quadrada de um número decimal é outro número decimal. Seguindo o mesmo princípio dos exemplos anteriores, qual número que é elevado ao quadrado é igual a 0,16? Então, fazendo os cálculos, nós chegamos à conclusão de que a raiz quadrada desse número é 0,4. Por quê? Porque 0,4 elevado ao quadrado é igual a, vamos multiplicar 0,4, que é a base, por ele mesmo, 2 vezes, porque o expoente é 4. 0,4 vezes 0,4 é igual a 4 vezes 4, 16. Vamos agora contar as casas decimais para a gente colocar a vírgula no lugar certo. Então, uma casa decimal no primeiro número, mais uma casa decimal no segundo número. Nós vamos contar, então, da esquerda para a direita, duas casas decimais e colocar a vírgula. 1, 2, vírgula, e mais um zero acompanhando a vírgula. Então, 0,4 vezes 0,4 é igual a 0,16, correto? Vamos ver agora outros tipos de raízes. Nós temos agora a raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta. Qual a diferença da raiz cúbica para a raiz quadrada? É que na raiz cúbica, ao invés de elevar o número ao quadrado, eu já vou elevar o número ao cubo. Ou seja, eu tenho que procurar um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, seja igual, aqui no caso, a 125. Qual é esse número? A raiz cúbica do 125 é o 5. Por quê? Porque 5 é elevado ao cubo agora, porque nós estamos calculando a raiz cúbica. 5 elevado ao cubo é igual a 5, que é a base, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, na raiz cúbica, a gente multiplica o número por ele mesmo 3 vezes, porque o expoente, o número deve ser elevado ao cubo. Certo, pessoal? Então, 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é igual a 125.
confirmando que a raiz cúbica de 125 é 5. Raiz quarta de 81. Agora nós temos que pensar em um número que é elevado à quarta potência seja igual a 81, porque nós estamos calculando agora a raiz quarta. Qual é esse número? Que multiplicado por ele mesmo 4 vezes é igual a 81. Esse número é o 3. E nós podemos verificar fazendo 3 elevado à quarta, que vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tem que ser o 3 4 vezes, porque o expoente é 4. Vai ser igual a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 é 81. Próximo, raiz quinta de 32. Agora nós temos que procurar um número que elevado à quinta potência seja igual a 32. Qual é esse número? 2. Vamos confirmar. 2 elevado à quinta é igual a... Agora eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes, porque o expoente é 5. Nós estamos calculando uma raiz quinta. Vai ser igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Confirmado. E por último, nós temos a raiz sexta de 1. Então, nós temos que procurar um número que elevado à sexta potência seja igual a 1. Esse número só pode ser o próprio 1. Vamos confirmar. 1 elevado à sexta potência vai ser igual. Agora eu vou multiplicar o 1 por ele mesmo. Quantas vezes? 6 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 6 vezes é igual. Nós sabemos que o 1 multiplicado por ele mesmo, não importa a quantidade de vezes, sempre vai ser 1. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Não importa a quantidade de vezes que a gente multiplica o 1 por ele mesmo, o resultado sempre vai ser 1. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida quanto ao cálculo das raízes, basta assistir o vídeo de novo, que deve ajudar vocês. E para terminar nossa aula, nós precisamos ainda identificar algumas raízes que não se definem no conjunto dos números reais, né? Raízes que não se definem em R, ou seja, no conjunto dos números reais. Eu coloquei aqui como exemplo raiz quadrada de menos 16. Qual a raiz quadrada de menos 16? Qual o número que é elevado ao quadrado é igual a menos 16? Qual o número que é multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a menos 16? Vocês podem achar que a raiz quadrada de menos 16 seja menos 4. Vamos verificar para ver se é menos 4 mesmo? Então, menos 4 elevado ao quadrado é igual a menos 4 vezes ele mesmo 2 vezes. Será que vai ser igual a menos 16? Menos 4 vezes menos 4 é igual a mais 16. Na multiplicação de dois números negativos, o resultado é um número positivo. Pelo jogo de sinal, que nós já conhecemos, negativo com negativo é positivo. Então, se menos 4 elevado ao quadrado é igual a mais 16, significa que menos 4 não é a raiz quadrada do menos 16. Daí nós podemos concluir que não existe raiz quadrada de número
negativo. Então, raiz quadrada de menos 16 é um exemplo de raiz que não se define no conjunto dos números reais. Como é que eu faço para poder identificar outros radicais que também expressam raízes que não se definem no conjunto dos números reais? É muito simples. Basta observar dois detalhes. Se o índice do radical for par e o radicando for negativo, já sabemos que aquela raiz não se define no conjunto dos números reais. Nesse primeiro exemplo, a raiz quadrada, o índice é 2. Quando o índice não aparece, é porque o índice é 2. Então, como o 2 é par, o índice é par e o radicando é negativo, essa raiz não se define em R. Veja os outros exemplos. O índice 4 é par e o radicando é negativo. O índice 6 também é par e o radicando é negativo. O índice 8 é par e o radicando é negativo. O índice 10 é par e o radicando é negativo. Então, nenhum desses exemplos se definem no conjunto dos números reais. Certo, pessoal? Então, coloquei alguns exemplos aqui embaixo para a gente poder identificar as raízes que não se definem em R. Gostaria que vocês pausassem o vídeo um pouquinho para poder identificar essas raízes. Vamos lá? Pronto, eu acredito que vocês já analisaram e pelo que foi exposto acima, nós podemos perceber que as raízes que não se definem em R são raiz quadrada de menos 25, raiz quarta de menos 16. Porque o índice par radicando negativo não se define em R. Aqui também índice par radicando negativo não se define em R. Veja os outros casos. Aqui o radicando é negativo, só que o índice é ímpar. Então se define. Aqui nesse primeiro exemplo, o índice aqui é o 2, é par, só que o radicando é positivo, então se define normalmente. Do mesmo modo aqui, o menos 1 é negativo, só que o índice 5 é ímpar. Aqui o índice 6 é par, só que o radicando 729 é positivo. Então, são raízes que se definem em R. E, finalmente, para terminarmos a nossa aula, é necessário a gente fazer uma observação importante. Veja bem, raiz quadrada de menos 36 é diferente de menos raiz quadrada de 36. Veja que no primeiro radical, o sinal de menos está dentro do radical. Nós temos um número negativo dentro do radical. No outro exemplo, o sinal de menos está fora do radical e o número que nós temos dentro do radical é positivo. Raiz quadrada de menos 36 não se define em R. Deixa eu escrever rapidinho aqui. Não se define em R. E menos raiz quadrada de 36 se define perfeitamente. E para determinar, basta repetir o sinal de menos que está antes do radical e calcular a raiz quadrada de 36, que é 6, porque 6 vezes 6, 6 elevado ao quadrado, é igual a 36. Bom, pessoal, o assunto de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar logo mais algumas atividades referentes a esse conteúdo. Eu gostaria que vocês respondessem atentamente a essas atividades e
em outro momento vou postar uma aula com a correção dessas atividades, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.